Você começar um primeiro dia da semana nesse tom, né, já dá um impulso para você ver uma semana abençoada. Eu de manhã fiz menção, às vezes as pessoas estão assim, esse Deus é tremendo, e o cara parece uma múmia. Eu falei, pelo amor de Deus, você está na casa do Senhor, você tem que adorar com alegria e declarar quem é Deus para a sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que você se sinta abraçado. Temos tratado nesses dias, o tema desse ano foi esse: sabedoria para viver. Nós precisamos desesperadamente da sabedoria de Deus para viver nesse mundo. E já tratamos algumas temáticas para você pensar comigo. Nós falamos aqui sobre a lei das primeiras coisas, que seria dedicar ao Senhor a primeira coisa, o primeiro dia, as primícias da tua renda, e Deus vai honrar todo o restante. Quando você consagra a primeira parte, todos os 90% da sua vida também é abençoado. Tratamos esses dias a complexidade das relações na abordagem de Jesus. Jesus entrou nesse viés de relacionamento. Ele disse assim: não adianta você vir ao culto, você vir servir a Deus neste lugar e lembrar que tem uma pendência com o seu irmão. A coisa mais prudente que você tem que fazer é deixar a sua oferta lá no altar, voltar para a sua casa, encontrar com essa pessoa, resolver a pendência e depois vir com liberdade adorar o Senhor. Jesus também entrou no viés da hipocrisia, porque às vezes a gente aparece de uma forma, como uma fachada, mas no fundo, lá dentro tem algumas coisas como sepulcros, como Jesus chama. Ele confronta o erro, e a gente viu isso, como tem que abordar o irmão. Não deixa o seu irmão andar no erro, vai lá e conversa com ele, trata para recuperar, para restaurar o seu irmão. Agora, hoje nós vamos entrar numa outra série que a gente vai dizer sabedoria para viver, e falar da dependência do poder de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você depende do poder de Deus. Há um texto que o profeta Isaías declara, que diz assim: se vocês querem salvação, voltem para mim e parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem em completa dependência. Está lá do meu poder, Isaías 30:15, numa tradução, a mensagem de Eugene Peterson. A dependência do poder de Deus. A palavra dependência vem do latim dependere. Tem a ver com a origem, a conexão. Pendere é pender. Então a ideia de sujeição, de subordinação, de falta de autonomia, falta de maturidade e falta de independência, isso é depender. Você precisa depender do quê? E aí a gente entra no viés do poder de Deus, porque o poder de Deus, ele nos dá força, nos dá vigor, nos dá capacidade de influenciar, de liberar e realizar os seus projetos e os seus sonhos, dá autoridade e domínio. O poder de Deus nos dá capacidade para realizar milagres e muitas outras coisas. Então nós queremos tratar com você nesses próximos dias, nesses próximos domingos, sobre essa temática. Hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 13, versículo 1 até o 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13, 1 a 4. O texto bíblico diz o seguinte: esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente, e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela possa encontrar guarida, morada em nosso coração. Por isso, tira toda a distração da mente, toda a preocupação do dia de amanhã, dessa semana.
que a gente possa agora estar com os ouvidos do coração abertos para entender a Tua palavra. Aquieta as nossas crianças também, para que mesmo na tenra idade elas consigam compreender e o Teu Espírito fale ao coração delas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todo primeiro domingo do mês a gente não tem a nossa Rede Kids, então os papais têm uma tarefa para provar como é que você tem cuidado dos seus filhos, não permitindo que eles tumultuem e eles consigam também captar. Então, pais, uma tarefa para vocês, que a gente possa ter tranquilidade para participarmos deste momento. Dizem que o apóstolo Paulo escreveu 3 cartas à igreja de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade delicada porque ela ficava num istmo e ali passava gente de todo lugar do mundo, porque era uma conexão comercial, uma rota comercial. E era assim também uma cidade problemática, porque todo Porto, por exemplo, o Porto de Santos, teve no passado muito problema ali naquela região, principalmente com AIDS, na época quando começou a AIDS, porque transitava gente de todos os lugares do mundo. Era uma rota, e é uma rota comercial importante. Corinto era assim. Então, a cidade de Corinto tinha algumas implicações em termos de idolatria, de prostituição, de um monte de coisas e um monte de problemas de uma cidade grande, como era já na época Corinto. Paulo, ele escreveu uma primeira carta, uma foi extraviada, e depois ele escreve essa segunda carta. Na primeira carta, ele tenta trazer algumas correções de problemas que existiam dentro da igreja. Por exemplo, tinha problema de partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, de Jesus Cristo, e cada um tinha um partido dentro da igreja. E Paulo descreve, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ponto. Mas ele trata problema de disciplina. Tinha uma pessoa lá cometendo um pecado complicadíssimo e a igreja paradíssima. Então Paulo diz, vocês não podem permitir que o pecado contamine a igreja. Então as situações de pecado têm que ser tratadas com disciplina. Ele trata também da questão dos dons espirituais. Havia problemas, as pessoas não compreendiam sobre o Espírito Santo, e até hoje muitas pessoas têm complicações de entender as manifestações e os dons do Espírito Santo, e Paulo faz uma linda abordagem, fala do maior dom, que é o dom do amor, a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor, diz ele em 1 Coríntios 13. E depois ele trata também da ceia do Senhor, em Coríntios 11, ele fala do problema, as pessoas se reuniam para participar da ceia, mas não esperavam as outras, era uma coisa bagunçada, e Paulo bota ordem no culto, na liturgia. E ele encerra também falando do problema da ressurreição dos mortos, que alguns estavam com dúvida, como é que vai acontecer a ressurreição, como é que é isso? E ele explica detalhadamente, a partir do capítulo 14 e 15, Paulo dá uma ideia sobre isto. Agora, a segunda carta é uma carta que a gente chama autobiográfica. Ele expõe um pouquinho do seu ministério, das lutas e do serviço que ele tinha prestado e havia prestado para os santos. Mas ele mostra um pouco da legitimidade da sua credencial ministerial como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E no texto lido, ele diz da sua pretensão de estar com a igreja de Corinto pela 3ª vez. Alguns anos atrás, eu e Néia, o Gabriel era pequeno, nós íamos fazer uma viagem, pretendíamos ir para a Bahia, e eu tenho parentes lá na Bahia, e eu fiz uma consulta para Deus, Deus, é da tua permissão que a gente vá? E justamente nesse período, eu abri nesse dia, numa resposta muito rápida de Deus à minha oração, em 1 Coríntios 13, e lá dizia assim, esse texto, que pela 3ª vez vou estar com vocês. E era a 3ª vez que eu ia visitar minha família lá na Bahia. Eu falei, tá certo, nós íamos passar por Brasília para um encontro de tempos de avivamento, um evento muito legal lá em Brasília, e depois nós íamos para a Bahia de carro, e Deus honrou, e essa palavra veio confirmar. Até quero estimular você, de repente você tem algumas decisões para você fazer, e consulte a palavra, Deus pode responder para a palavra de uma forma muito clara e nítida, como ele respondeu comigo. Mas muito cuidado para não usar a Bíblia com um periquitinho da sorte, né? Que às vezes tem aqueles versículos só de promessa, não tem versículo de advertência, né? A caixa da promessa é só de coisa boa, põe uns de advertência para ver o que Deus tem que falar para o seu coração. Mas faça esse teste, essa prova que Deus fala. Mas Paulo então ele está dizendo aqui que ele ia levar uma palavra também difícil de disciplina, porque aquelas pessoas também estavam com problema e eles precisavam ser tratados com firmeza. Quando tem pecado, o pecado é que nem tiririca. Uma vez eu preguei sobre tiririca, eu trouxe uma tiririca porque você que tem o seu jardim, e quem já teve experiência negativa com tiririca, levante a mão. Porque você vai lá, faz
seu jardim bonitinho, e vem aquele negócio que parece graminha, mas ela cresce mais e logo joga a sementeira, e com essa chuva está difícil de controlar o nosso jardim. Mas o problema é que você arranca a tiririca e ela morreu? Não, ela tem vários tubérculos, várias batatinhas, que vão, se você não eliminar a batata, você não elimina a tiririca. O pecado é pior que tiririca. Então está bem enraizado, e Paulo então está dizendo, vocês têm que lidar com isso. E aí ele coloca a imagem de Jesus Cristo, que veio e foi crucificado, ele foi exposto, e esse Cristo crucificado, ele se mostrou frágil, fraco, mas depois ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Então tem 3 etapas que ele fala da vida de Jesus, e depois ele fala da aplicação na nossa vida, que eu quero usar nesta hora, nesta noite. Eu quero falar sobre a dependência do poder de Deus para uma vida cheia de vigor. E nós vamos ver então a vida humana exposta. Na cruz, Jesus fez isto, e você também é alguém exposto. Depois nós vamos ver a vida humana frágil, vulnerável. Depois nós vamos ver a vida humana cheia de vigor e cheia do poder de Deus, que esse texto nos mostra. Em primeiro lugar, a vida humana exposta. No versículo 4 do capítulo 13 aí da segunda carta diz: porque de fato Jesus foi crucificado. De verdade, é um fato histórico. Jesus foi crucificado. Ele foi exposto na cruz, a vida humana exposta. O Cristo crucificado é o cerne do Evangelho. Ele se fez carne, ele tomou sobre si o nosso castigo, o castigo que você e eu merecíamos, ele tomou sobre si, e a condenação de toda a humanidade sobre si. Por isso que ele foi para a cruz, a fim de que você e de que nós fôssemos redimidos. Por isso que Paulo declara em alto e bom som: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. O Jesus da cruz demonstra essa natureza totalmente exposta. Veja que desde a entrega de Jesus por um amigo chamado Judas, com um beijo no Getsemane, Jesus começou a ser exposto. Desde o seu ministério, as pessoas estavam vendo, mas ali ele foi exposto publicamente. Com um beijo, o traidor o entregou. Depois ele é levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, e lá começaram a também expor de várias formas, cuspiam em Jesus, batiam, adivinha quem foi? Depois dali ele vai para Pilatos, a casa ou lugar Antonina, onde Pôncio Pilatos julgava. Então depois ele vai para o Calvário, passa pela Via Crucis, toda Jerusalém, corta Jerusalém, para chegar e ser exposto numa execução cruel que era a morte de cruz. Isto é exposição. Jesus foi envergonhado, despido, debochado, injustiçado, traído, humilhado, desprezado, escarnecido, ferido, aflito, esvaziado, exposto. A morte de cruz foi uma exposição horrível. Quando Mel Gibson lançou no nosso país aquela produção linda dele, A Paixão de Cristo, nós estávamos em Curitiba, e depois que nós assistimos aquele filme, ele conseguiu retratar o horror que foi a crucificação de Jesus, exposto, totalmente exposto e humilhado, e condenado como um criminoso. Roma fazia esse tipo de execução, como que dizendo para os outros: olha, se você cometer qualquer crime, penalidade, você vai ser exposto publicamente nas entradas da cidade, como assim acontecia com a crucificação. A vida humana exposta, agora olhando para a sua vida e para a minha vida, como aconteceu com Jesus, esse sentimento de exposição acontece desde o passado. O salmista, ele declara no Salmo 44, 9: agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Há também no coração do sentimento dos líderes da igreja do primeiro século, quando a igreja de Jerusalém faz uma carta para que Barnabé e Saulo levassem para a igreja de Antioquia e apresentasse também Judas e Silas, está lá em Atos 15, 26,
eles declaram na carta: esses homens têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra expor aqui significa entregar as suas vidas nas mãos de outro, confiar as suas vidas nas mãos de outras pessoas, colocar em evidência, torná-la pública, isto é exposição. Há um sentimento também no coração de apóstolo Paulo, quando ele descreve assim: porque nós, os apóstolos, fomos colocados em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo ou ao mundo. O sentimento de Paulo em muitas ocasiões era de exposição. 1 Coríntios ele diz: porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Nos expomos, a vida humana é de exposição, expostos. Jesus em todo o tempo estava sendo exposto, visto, sendo criticado, observado, reparado, cobrado. E de uma forma mais ampla, você, por ter a natureza humana, tem uma vida exposta. Que sentido? Eu estava vendo hoje uma reportagem sobre a tragédia lá no litoral paulista e como aquelas pessoas ficaram expostas diante de uma adversidade climática incontrolável. Você é exposto a qualquer tipo de intempérie da natureza, distúrbio da natureza. Você está exposto às doenças. Isso aconteceu agora com uma prova muito natural com o Covid, o coronavírus. Vocês estavam expostos e poderiam contrair esse vírus a qualquer momento, ainda podem contrair. A pandemia provou isso, que nós somos totalmente expostos. Vocês são expostos a agrotóxicos, a mercúrio nos rios, a águas poluídas. Vocês são expostos aos malefícios da droga. Esses dias eu vi uma reportagem o que a droga tem feito na vida de alguns jovens. E eles começam, porque querido, você não começa com uma droga pesada, começa com uma droga leve, começa com cigarro, depois vai para maconha, depois vai para cocaína, depois vai para o crack, e tem umas drogas loucas. Esses dias eu estava vendo uma K12, acho que é esse o nome. Os caras parecem uns zumbis, parecem pessoas possessas. E as pessoas estão expostas, as melhores famílias estão expostas a todo tipo de distúrbio na comunidade. Vocês estão expostos às pessoas agressivas, aos relacionamentos egoístas, às pessoas que são violentas. Vocês estão expostos aos sistemas corrompidos, políticos, diplomáticos, econômicos. Vocês estão expostos ao ambiente cibernético, à privacidade invadida. Disse que na China hoje você tem que prestar conta de tudo e todo você está sendo monitorado todo o tempo. Nós estamos vivendo assim, você está exposto e o pecado expôs você. As injustiças do mundo e as misérias instaladas. Então a vida humana, como Cristo estava na cruz exposto, você também está exposto. Em segundo lugar, essa exposição revela uma vida totalmente frágil e vulnerável. Porque quando Jesus foi exposto na cruz, Ele mostrou o lado fraco dele, o lado debilitado, o lado vulnerável. Por isso que Paulo diz aí no versículo 4, porque de fato foi Cristo crucificado em fraqueza. O estado de Jesus na cruz era assim, de rendição, de entrega, de completa debilidade e vulnerabilidade. A palavra aqui é fraqueza, ela tem uma abordagem interessante. A palavra grega é astenia. Quando você olha a palavra forte na língua grega é stenós, as, na frente, contraria, sem força. E é interessante que em Lucas 13, Jesus vai numa sinagoga e ele encontra com uma mulher que vivia encurvada, diz o texto bíblico, há 18 anos. E ela, diz o texto bíblico, tinha um espírito de enfermidade e ela não conseguia por si só se endireitar. Alguns anos atrás, estava num encontro de líderes, pastores e líderes em Águas de Lindóia. Tinha um americano, o pastor David Sims, tem vários livros dele. E ele ministrando a pastores, ele pregou sobre isto. E ele começou a explicar para nós que o problema daquela mulher não era um problema físico. Ela não vivia encurvada por ser corcunda. Ela vivia encurvada porque ela tinha um problema emocional, talvez algum ressentimento, algum rancor, alguma coisa histórica que ela não tinha resolvido. Porque a palavra enfermidade, espírito de enfermidade lá, é astenias, era sem força, ela estava frágil, debilitada, e Jesus Cristo se mostrou frágil, fraco na cruz. É isso que ele está dizendo. A fragilidade humana, ela é destacada na literatura milenar.
Gostei dessa expressão que eu recentemente ouvi, quando essa pessoa ia se dirigir à Bíblia, a gente está falando de uma literatura milenar. E ele dizia o seguinte, que a literatura milenar mostra, estampa, escancara a fragilidade, a vulnerabilidade e a sua debilidade. Por exemplo, o Salmo 8,4 diz que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. O Salmo 90, Moisés está escrevendo e diz: tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filhos dos homens. O Senhor os arrasta os homens na torrente, são como um sono, como uma relva que floresce de madrugada ela viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados, diante de ti exposto todas as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto todas as nossas vergonhas e os nossos pecados mais ocultos, porque os nossos dias se passam na tua ira e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Eu comprei 4 mudinhas de tomate cereja, eu ia plantar num vaso, quero colher daqui uns dias. E a Neia colocou eles no sol, lá perto de um lugar que eu tenho uma cobertura de estufa. Colocou ontem, eu fui de manhã, eles estavam todos murchos, arrebentados. Falei, Neia, ele não pode pegar sol. Aí o que eu fiz de manhã cedinho? Trouxe ele para dentro da casa e eles estavam entregues. Quando eu joguei água, depois à tarde, um deles já estava forte. A exposição revela a fragilidade. Mas eu volto no tomate depois no vigor. Nós encontramos na sabedoria milenar Davi dizendo: pois o Senhor conhece a minha estrutura e sabe que eu sou pó, eu sou de barro, eu sou frágil. Quanto ao homem, os seus dias consomam como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Você é frágil, você é vulnerável, você é fraco. Salomão conseguiu descrever isso num texto de Eclesiastes, e você, meu irmão, que já passou dos 60, 70 anos, vai entender o que eu vou dizer aqui. Olha o que Salomão escreve em Eclesiastes 12. Honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor se vá, antes que a visão fale e o mundo escureça, antes que o inverno leve você a procurar um lugar para aquecer como a lareira. Na velhice o seu corpo já não ajudará muitos, os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem, as sombras da noite se apresentam, você já não poderá ir para onde quer, tudo estará devagar, quase parando, o barulho em sua casa desaparecerá, não tem ninguém, e você acordará com o canto dos pássaros, passeios nas montanhas serão coisas lá do passado, mesmo uma simples caminhada para uma pessoa anciã vai ser preocupante, o seu cabelo branco será como a flor da macieira, adornando um corpo frágil como um cristal. Você estará a caminho do descanso eterno, e seus amigos já começam a chorar. A vida agradável, enquanto durar, logo acabará. A vida frágil como porcelana, preciosa e bela, terminará. Então o corpo voltará ao pó, o espírito retornará a Deus, que primeiramente o soprou. Liguei sexta para a mamãe, à tarde, e a mãe, tudo bem? Não, não está bem. O que foi? Caí na calçada na frente de casa. 82 anos. Ela está sendo a protagonista disso que Eclesiastes, que Salomão está dizendo aqui, e muitos de vocês sabem do que eu estou dizendo. Isto é real, a sua vida é frágil. E a gente já começa a perceber, depois dos 50 anos, quanta coisa começa a mudar no nosso organismo. Você é débil, você é frágil, você é vulnerável. Há uma canção que dizia assim: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. É isto, é uma consciência, porque se por um lado a literatura milenar demonstra a fraqueza, a fragilidade, a debilidade humana, o Deus da Bíblia se apresenta como? Ele se apresenta como um Deus que se compadece dos fracos. E é tão bom ver um Deus assim.
Eu não sei qual a imagem que você tem de Deus, mas esse é um Deus que a Bíblia apresenta. Por exemplo, no reconhecimento poético, o salmista diz: esse Deus tem piedade do fraco e do necessitado, e Ele salva a alma dos indigentes. Na poesia, o texto diz: atende ao meu clamor, pois eu me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. A própria consciência do apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 12:5: de tal forma me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Tem gente que tem vergonha de reconhecer a sua fragilidade, a sua debilidade, a sua fraqueza. Paulo não. Ele pediu para o Senhor: tira de mim esse espinho na carne. E Deus responde a ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo diz: de boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Reconhecer a fragilidade humana vai levar você a experimentar o poder de Deus. Por isso que Paulo declara: sinto prazer, que coisa louca esta, eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui é um mistério para que você compreenda. Você tem que reconhecer essa sua fragilidade. Cristo na cruz, Ele se expôs e mostrou a sua fragilidade humana, totalmente exposto como eu e você, para que você experimente também depois o vigor e o poder de Deus. A carta que é escrita aos Hebreus, numa tratativa judaica cristã, o autor diz o seguinte: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, então ele reconhece isso. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia em ocasião oportuna e socorro em ocasião oportuna. Por isso que os heróis da fé são descritos a seres: da fraqueza tiraram força. Não se renda diante das fraquezas. Reconheça que você é frágil, débil e fraco, mas não se renda, não se curve e não se entregue. A vulnerabilidade, a fraqueza é real, ela vem, mas não se entregue. Por isso que a sabedoria de Salomão diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se você se mostrar fraco no dia da sua angústia, a sua força é pequena. Então reconheça a sua fraqueza, mas não se renda, não se entregue à fraqueza. O chamado para a comunidade cristã, inclusive, é para consolar os desanimados e amparar os fracos. Esse é o seu chamado. Líder de célula, para você é isso. Meu irmão que discipula alguém, você é chamado para consolar os desanimados, para amparar os fracos. Uma das coisas gostosas do ministério pastoral aqui na IPI de Dourados é receber pessoas lá na frente. É uma coisa boa. Como também é bom trabalhar no estacionamento. Apesar que tem uns irmãozinhos que não respeitam os nossos irmãos do estacionamento. Mas é um ministério e é gostoso. Mas eu digo receber porque ali a gente vê todas as pessoas. E tem gente fraquinha aqui na igreja, senhorinhas bem frágeis. E você recebe. E é ministério cristão exortar, fortalecer os desanimados e amparar os fracos. Pois bem, fechando o terceiro ponto. Se você precisa ter sabedoria para viver na dependência do poder de Deus, para ter uma vida cheia de vigor, você precisa entender a sua exposição, você precisa entender a sua vulnerabilidade e fragilidade, porque você precisa reconhecer uma vida humana vigorosa, cheia do poder de Deus. A palavra de Paulo para a igreja de Corinto não é de derrota, não é de desânimo, de desespero, de frustração, mas de triunfo, a vitória, força, vitalidade. O texto é assim:
Jesus foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Então ele faz um paralelo. Se Cristo foi exposto e crucificado em fraqueza, depois ele viveu, ressuscitou pelo poder de Deus. Mas no versículo 4 continua: nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. A morte não pôde deter a Jesus. Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, ele foi manifesto, ressurreto aos seus discípulos pelo poder de Deus, ele foi levado aos céus pelo poder de Deus, ele foi exaltado ao mais alto nome e graduação pelo poder de Deus. E o que aconteceu com Jesus vai se reproduzir em você, na vida dos seus seguidores, dos seus discípulos, daqueles que creem. Nós também somos fracos dele, mas viveremos com ele para os outros pelo poder de Deus. Diga comigo: viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Aqui é a presença de Jesus na minha vida que me dá o vigor. Jesus disse isso: vinde a mim os cansados e eu vos aliviarei, tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, eu vou caminhar com você. Jesus disse no final da sua vida: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, eu vou estar com você. Então não tem como viver exposto, fraco, sem o poder. Se somos expostos, se somos vulneráveis, nós precisamos do poder. Por isso que Davi tem uma consciência tão forte, porque ele diz assim: quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo? O Deus que me revestiu de forças e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços envergaram um arco de bronze. Também me deste escudo da sua salvação, e a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Davi tinha consciência: sou fraco, mas quem me dá ligeireza, quem me dá vigor, quem me dá força é Deus. Bem-aventurado o homem que, passando pelo vale árido, diz o Salmo 84, faz dele o manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força e força. Deus me revestiu de vigor. A vida humana agora vigorosa tem a ver com a propósito de Deus para você. Por isso que Isaías diz: o Senhor faz forte ao cansado e renova as forças àqueles que não têm nenhum vigor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eles serão revigorados em Deus, no poder de Deus. O próprio Paulo, na sua declaração, ele diz: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação acontecesse. E ele declara: a minha suficiência vem de Deus. É isso que Deus quer para a sua vida. Reconheça a sua exposição, reconheça a sua vulnerabilidade e fragilidade, mas saiba que quem te dá vigor é o Senhor. E Jesus faz uma declaração linda que ratifica isso, confirma isso: eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham e vida em, sabe o que é abundância? Potente, vigorosa, forte. Vamos colocar em pé. Essa canção declara isso. Você que está aqui nesta noite, que talvez entrou assim sentindo muito exposto na sua vida pública, talvez frágil, cansado, desanimado, fraco, débil, fragilizado, receba a vida de Deus nesta noite. Essa canção diz: quando Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos e ele profetizou vida, e aqueles ossos começaram a se juntar, e Deus colocou como um exército naquele lugar. Que assim Ele faça em você e restitua vida. Que posso
venha Espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Vamos declarar vida às pessoas que estão ao nosso redor com essa declaração. Eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, vida. Eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus. Seja assim, Senhor, sobre a vida deste homem, desta mulher, expostos, pessoas expostas, pessoas que se sentem frágeis, vulneráveis, debilitadas, mas que nesta noite elas reconheçam que o Senhor me revestiu de forças. E o Senhor é quem adestra nossa mão para a peleja, para o combate. Por isso dá vitória, Senhor, aos teus filhos, que eles sejam ministrados com essa vida potente de vigor que o Senhor tem para os teus filhos. Assim nós oramos e os abençoamos em nome do Senhor Jesus, e todo o teu povo diz amém. Seja assim, você pode se assentar.